Simbora! O Fluminense entra em campo amanhã contra a equipe do Santos. A gente tem notícias relacionadas a isso. A gente fala aqui também sobre a provável escalação que o Renato Gaúcho vai mandar a campo. Tem notícia sobre SAF, tá? Bem importante. SAF já com reunião do Conselho Deliberativo convocada. Vamos entender um pouquinho melhor essa situação aqui. Além disso, um desfalque problemático do Samuel Xavier. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vem comigo pra gente trocar aquela ideia sobre Fluminense. A gente abre aqui falando sobre a questão da reunião do Conselho Deliberativo que foi convocada. Já apareceu aí em todas as redes sociais, para quem acompanha e etc. O documento ali que mostra a reunião convocada pelo Ivan Perrone, o atual presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, que a comparação não é nem parecido, tá? Mas, assim, pra vocês terem noção, é como se fossem os vereadores a Câmara dos Deputados ali do Fluminense, né? O Conselho Deliberativo soltou esse comunicado aí, ó, que eu vou botar aí na tela, para vocês darem uma olhada, falando o seguinte: convocamos todos os membros do Conselho Deliberativo do Fluminense Futebol Clube através deste edital para participarem da reunião extraordinária, conforme previsto no artigo 28, inciso 2, letra A do Estatuto. A reunião realizará no dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira, com a primeira convocação às 19 horas e a segunda e última convocação às 20 horas, seguindo as ordens do dia. Atualização do processo de SAF. Então é isso. A reunião foi convocada para poder atualizar sobre os processos de SAF. Qual a informação que a gente já tem sobre isso? Tá? É que a ideia é atualizar o processo da SAF. Nossa, Gabriel, parabéns, hein? Então, só que é atualizar baseado nas últimas notícias que vem saindo. Só que essa atualização já pode ser a proposta. Olha, a Lazuli Partners, através do LZ Sports, tem essa proposta aqui para adquirir uma SAF do Fluminense e aí começar a dar o início ao processo de tanto fazer a SAF do Fluminense, criar a empresa, transferir tudo que é do Fluminense para Fluminense SAF, que é uma votação, quanto para a segunda, que é repassar a Fluminense SAF, vender a Fluminense SAF, a empresa que seria de propriedade do Fluminense, para a LZ Sports, para a Lazuli Partners. São duas etapas ali. E aí a ideia, segundo até uma informação do Lessa, é que, como o Fluminense recebeu uma sinalização do BTG, que está fazendo esse intermédio das negociações, como recebeu uma sinalização de que a proposta chegará até o final da próxima semana, o Fluminense, para respeitar esse prazo da convocação, né, que precisa ser com uma certa antecedência, a convocação de uma reunião do Conselho Deliberativo, marcou essa reunião para o dia 8 de setembro. Eu só fiquei em dúvida de uma coisa. Poderia esperar a proposta chegar? Qual o objetivo? Tipo assim, o que vai mudar uma semana? Não é que a janela de transferência de SAF vai mudar, né? Vai fechar a janela, não dá mais para virar SAF esse ano. Porque já convocaram a reunião baseado na promessa de que chega até o final da semana. E aí, beleza, então já convoca logo a reunião e etc. para poder adiantar. Ué, mas não era melhor a proposta chegar e falar, gente, vamos convocar a reunião e aí espera ali mais 10 dias para poder ter a reunião. Beleza. Vocês quiseram usar a data FIFA para isso, né? É mais fácil, né? Para estar todo mundo presente, já que depois começa ali rotina de viagens, etc. Não sei, enfim, não achei a explicação, ficou só parecendo um pouco de pressa ali mesmo, mas enfim. E aí, caso não chegue a proposta, o Lessa informou isso. Se não chegar a proposta, aí vai ser só uma reunião para atualização ali da situação, mostrar tudo que vem acontecendo. E a reunião vai ser transmitida pela Flu TV de novo. Tá? Depois de reclamações lá na última, etc., teve a reunião transmitida pela Flu TV. Agora, mais uma vez, a reunião será transmitida pela TV oficial do clube. Vamos ficar de olho aí em que vai acontecer. Tem uma série de vídeos sobre SAF aqui no canal, tá? Então, você pode ir lá buscar minha opinião sobre cada detalhe que vem saindo.
Vamos lá, cara. A gente fala sobre o jogo de amanhã, mas já começa com um lamentar. O Fluminense informou neste sábado que o Samuel Xavier, lateral direito, teve uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda. Já faz tratamento, a duração de tratamento é previsto para 4 a 6 semanas. Ou seja, Samuel Xavier, que saiu lesionado do jogo lá contra o Bahia, vai perder. Para nossa sorte, tem uma data FIFA no meio que ameniza a situação. Que vem só aqui comigo, naquela minha planilha que já famosa aí, que vocês já sabem, que eu faço aqui com os jogos do Fluminense. Olha só. Se a gente botar 4 a 6 semanas, a gente está falando, vamos botar aí do dia 28 de setembro, 1, 2, 3, 4. Com 4 semanas ele voltaria dia 25 de setembro, com 6 semanas ele voltaria 9 de outubro, beleza? Vamos lá, então. Ele perderia o jogo contra o Santos, mas aqui eu vou ser realista. Ele não perderia, provavelmente ele não jogaria o jogo contra o Santos já. Falar já na hora que a gente falar sobre as informações de escalação para amanhã. Aí a gente tem, ele vai perder a volta contra o Bahia, é certeza. Ele vai perder Fluminense e Corinthians. A ida e a volta contra o Lanús. Tá nesse bolo aí o jogo do Vitória também, por mais que eu acho que o Renato poupa nesse jogo, mas tá nesse bolo aí o jogo do Vitória também. Ou seja, já são 6 jogos que ele fica de fora, né? Clássico contra o Botafogo. Aí, o natural, né? Se ele voltasse, etc. Se ele voltasse, seria mais ou menos pro clássico contra o Botafogo, pro jogo contra o Sport. Ele perderia 6 ou 7 jogos, se voltar no prazo mínimo. Se voltar no prazo máximo, ele perde o jogo do Sport também e perde o jogo contra o Atlético Mineiro. Voltaria só contra o Juventude lá no meio de outubro, porque tem outra data FIFA depois. Então assim, o Samuel Xavier corre o risco de perder 9 jogos, deve perder 7, 6 jogos. E é um desfalque grande. Afinal de contas, vem não só o Samuel Xavier jogando muito bem, mas também quem tem entrado não tem jogado tão bem, que é o Guga. Apesar de eu achar que contra o Bahia nem foi o maior dos problemas, não. Mas está numa sequência pós-mundial complicada ali o Guga. Vai ser o titular, a princípio, mas é uma oportunidade para o Júlio Fidelis. Por quê? Obviamente, com o Samuel Xavier fora por, vamos botar aí, pelo menos um mês, o Guga não vai jogar 9 jogos. Esses 9 jogos. O Renato vai ter que rodar o elenco, senão ele perde o Guga por lesão também. E o Júlio Fidelis vai ter chance, de novo. Quando teve chance contra o Bahia, naquele jogo em que poupou geral o Renato, ele agarrou a chance e foi muito bem. Vai ter chance agora de novo. E se agarrar a chance e for muito bem de novo, sabendo que ele é o terceiro da fila, mas o segundo não tem nem contrato para o ano que vem, pode ser que o Júlio Fidelis já até ultrapasse o Guga durante essa temporada mesmo. Vamos com calma, é um garoto, é muito jovem, tá relacionado para esse jogo contra o Santos, tá? Ele tá entre os relacionados para esse jogo contra o Santos agora, mas vamos com calma, mas também não podemos perder tempo, né? O Júlio Fidelis mostrou já potencial na base e no único jogo que fez no profissional mostrou potencial. Obviamente é muito pouco, mas o pouco que a gente tem é positivo. Então vamos ficar de olho. Dentro da escalação provável, o Fluminense desembarcou lá em São Paulo no final da tarde desse sábado, né? O Fluminense vem treinando em Salvador mesmo, treinou 2 dias no Barradão, no estádio do Vitória, e viajou para São Paulo agora e deve chegar ali em Santos, no hotel onde eles vão ficar hospedados, por volta das 7, 8 da noite desse sábado. Relacionados, tá? Que viajaram para esse jogo, são os mesmos 33 que a gente informou no jogo passado, tá? Então não mudou nada. Na verdade, mudou um, que é o Samuel Xavier. Esse não viajou e nem ficou lá treinando. Porque até eu vi muita gente confundindo isso, né? O Fluminense levou lá para Salvador 33 jogos. Porém, 33 jogadores, perdão. Porém, um deles não podia atuar, que era o Igor Rabelo. Só que por que o Igor Rabelo já foi para lá? Porque o Fluminense ia fazer uma viagem, a gente chama de viagem casada. Ia para Salvador, ia permanecer em Salvador, ia voltar, ao invés de voltar para o Rio de Janeiro, ia direto para Santos. Então o Igor Rabelo joga contra o Santos, né? Pode jogar contra o Santos, já ficaria no grupo. Só que o
Canóbio, por exemplo, que está suspenso para essa partida, e o Nonato, que não pode atuar porque é emprestado pelo Santos, eles ainda assim ficaram lá em Salvador. Por quê? Porque o Fluminense ficou treinando em Salvador. Então a única hipótese do jogador voltar era se ele não fosse treinar mais. E como era o caso do Samuel Xavier, que ia se tratar, não ia treinar. Então, nesse caso específico, tanto o Canóbio quanto também o jogador do Fluminense que está emprestado, né, que é o Nonato, eles permaneceram lá na Bahia, não voltaram para o Rio de Janeiro. Quem que o Fluminense tem relacionado para esse jogo? Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes, os 3 goleiros. René, Fuentes, Guga e Júlio Fidelis, os 4 laterais. E é engraçado que parece que o Fluminense estava adivinhando que o Samuel ia se lesionar. E ele levou 3 laterais direitos e 2 esquerdos, né? René, Fuentes, Guga e Júlio Fidelis permanece. Igor Rabelo, Manuel, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos e Freitas. Otávio, Martinelli, Facundo Bernal, Lima, Hércules, Ganso, Lúcio Acosta e Lescano. Lavega, Riquelme, Santi Moreno, John Kennedy, Germancano, Soteldo, Everaldo, Keno e Kevin Serna, Nonato Canóbio, fora da partida. A provável escalação do Fluminense para esse domingo ainda é uma incerteza, porque o Renato vai rodar o time. Isso é evidente, até pelos jogadores que ele levou. Como o Fábio não é um dos que ele roda, a gente pode começar tentando ali esboçar um Fluminense a partir do goleiro. Fábio titular, com Guga na lateral direita, a zaga formada por Igor Rabelo e Ignácio, ou Manuel e Ignácio. Acho que o Igor Rabelo pode até chegar já sendo titular. Acho, inclusive, mais provável o Igor Rabelo e Ignácio jogando na zaga. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, né, um time reserva. No meio de campo, Otávio ou Bernal, um dos dois, ao lado de Lima e de Ganso ou Acosta. O meio de campo tem dúvidas, mas eu acho que o Lima está meio que garantido de titular. No ataque, se ele jogando com 3 atacantes, manteria ali o ataque que vinha jogando com Kevin Serna? Acho pouco provável. Acho que o mais provável é que a gente veja Soteldo pela ponta esquerda, veja Santi Moreno pela ponta direita, com o Germancano de centroavante no meio, ou até mesmo, ao invés do Santi Moreno, um Keno em campo. Seria, acho que, uma outra dúvida que ele teria. São muitos gringos, né? O Fluminense tem bastante estrangeiros. Não pode relacionar, por exemplo, dos que viajaram todos. O Fluminense não pode relacionar todos os jogadores que levou, porque levou 11 estrangeiros. Então, Fuentes, Freitas, Lescano, Acosta, Bernal, Lavega, Santi Moreno, Germancano, Soteldo, Canóbio e Kevin Serna. Como o Canóbio já está fora, um dos outros gringos vai ter que ficar fora da relação. Lavega e Lescano já têm ficado habitualmente, mas acho que nesse jogo pode ser que ele mude, tá? E nesse jogo coloque, por exemplo, fora o Freitas, já que pode ser que ele oportunize espaço no banco também para outros jogadores que viajaram. Ou o Lavega continua de fora mesmo, não sei. Mas acho que a minha provável escalação é essa. Tem algumas dúvidas, né? Fábio, Guga, na zaga, Igor Rabelo, Manuel e Ignácio. Ficam 2 desses 3, né? Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, Otávio ou Bernal, Lima, Ganso ou Lúcio Acosta. E no ataque, Soteldo, Keno ou Santi Moreno e Germancano. Acho que esse é o time que o Renato vai levar a campo contra o Santos nesse domingo às 4 da tarde, com cobertura diretamente do estádio, tá? Não estarei nessa transmissão, estou de casa, mas toda a nossa equipe está lá na Vila Belmiro, em Santos, fazendo aquela super transmissão que você está acostumado a acompanhar. Tem pré-jogo nesse domingo ainda, mas já trago aqui a escalação nesse sábado à tarde. Tamo junto.